Agora a gente traz a atualização do estado de saúde do presidente Lula. Depois da cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana realizada nesta terça-feira em São Paulo, Lula vai permanecer internado por 48 horas. Segundo o último boletim médico, durante a cirurgia, que durou quase 2 horas, não foram encontradas lesões cerebrais. Ontem, durante uma reunião com os presidentes do Senado e da Câmara, Lula interrompeu o encontro para ser atendido na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, onde os exames revelaram o hematoma na cabeça. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o neurocirurgião Paulo Porto de Mello. Olá, Paula, tudo bem? Boa noite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor Paulo, o presidente Lula ele sofreu uma queda, um acidente doméstico no dia 19 de outubro. Hoje, 10 de dezembro. Precisou passar por uma cirurgia de emergência nessa madrugada. É comum esse tipo de ocorrência, quase 2 meses aí depois de uma batida na cabeça, pelo fato talvez da idade, do comprometimento que ele teve em relação a essa queda? E também gostaria que o senhor explicasse rapidamente como funciona esse procedimento pelo qual passou o presidente Lula nessa madrugada. Bom, vamos lá, Paula, tentando traduzir aí em miúdos, é muito frequente, tá? Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, à época dos fatos, eu já aventava essa possibilidade, e principalmente porque ele faz parte do grupo de risco, né? Então, primeiro para o pessoal entender, a hemorragia não foi cerebral, ela foi dentro do crânio. Entre o crânio e a dura mater, que é uma das meninges, existe um espaço virtual em todo mundo. À medida que a gente vai envelhecendo, esse espaço ele vai se ampliando. Ele passa de virtual a um espaço com alguns milímetros. E nesse espaço passam algumas veias que drenam uma parte do cérebro direto para os seios venosos que estão na dura mater. Essas veias ficam esticadas conforme a gente vai envelhecendo, porque esse espaço vai aumentando. E aí quando você tem um acidente doméstico bobo, como foi o que ele teve, isso acaba rompendo uma dessas veias. Que como é uma veia muito pequenininha, ela fica sangrando pouquinho a pouquinho até encher o espaço ali subdural, que a gente chama, leva de semanas a meses. E aí pode vir com sintomas como dor de cabeça, fraqueza de um lado do corpo, às vezes pode atrapalhar a fala, tá? E isso é muito frequente, especialmente nos idosos. Pode acontecer em crianças que ainda não têm realmente um espaço completamente formado. Pode acontecer em indivíduos que estejam tomando medicamentos para, como o pessoal diz aí, afinar o sangue, né? E muito frequente também em pessoas que têm um histórico de um uso maior aí de álcool. E, doutor Paulo, só rapidamente, o senhor pode detalhar esse procedimento pelo qual ele passou nessa madrugada? Então, para a abordagem inicial de um subdural crônico, a gente geralmente faz uma incisão pequena, aí de 4 centímetros mais ou menos, na cabeça, e afasta a pele ali, e depois faz um orifício mínimo de 2, 3 milímetros no crânio, por onde você entra com um catéter nesse espaço subdural. Por meio desse catéter, você injeta soro fisiológico sob pressão, e como você está injetando um líquido sob pressão, o que está lá dentro, que é o hematoma, sai. Então você substitui o hematoma pelo soro fisiológico, que por ser soro fisiológico acaba sendo absorvido ao longo dos dias, sem deixar nenhum tipo de sequela ou dano. Deixa eu passar aqui para o Silvio Navarro, que também tem uma pergunta para o senhor. O senhor falou uma palavra que eu acho que interessa a muitos brasileiros nessa hora, sequelas. É possível afirmar que não haverá sequelas, até porque a curto, médio prazo, ele ocupa a posição da presidência da República? Silvio, boa noite, é um prazer revê-lo. Eu não conheço, obviamente, o prontuário e os exames do Lula. Afinal de contas, está sendo cuidado por uma outra equipe, não é? O que eu posso te afirmar são meus quase 30 anos de experiência. Hematomas subdurais crônicos não deixam sequela. Tá? Eu nunca vi, em quase 30 anos de exercício profissional, um hematoma subdural crônico deixar algum tipo de sequela, justamente porque é um acúmulo de sangue entre o cérebro e a meninge, ou seja, ele não está no tecido cerebral primariamente. Ele está num espaço ali virtual que não tem nenhuma função neurológica, por isso que a ocorrência de algum tipo de sequela é altamente improvável. Piotr. Doutor, boa noite, obrigado mais uma vez por nos atender aqui. O senhor disse que houve um rompimento de uma pequena veia, uma artéria ali, né?
E ela cicatriza porque se ela sangrou durante esse tempo todo, ou seja, houve essa pequena hemorragia e agora houve a necessidade desse procedimento para retirar esse hematoma e colocar o soro fisiológico, conforme o senhor já explicou, mas esta veia, ela é suturada, o que acontece? Ou ela continua, digamos, pingando ali com essa hemorragia e corre-se o risco de que daqui a algum tempo ter de fazer novamente essa operação? Hilton, prazer falar com você. Veja, você tem muito fundamento no que você está perguntando, né? Então existe a enorme probabilidade dessa veia ela cicatrizar sozinha, pelo método que a gente brinca que é o método da vovó, né? Quando a gente se machuca, começa a sangrar, a avó mandava colocar a mão em cima e não tirar o dedo até parar de sangrar. Então é isso que acontece quando essa hemorragia, quando esse hematoma atinge um volume considerável, como no caso do presidente Lula, né? Neste caso especificamente, o próprio volume do hematoma ele fica comprimindo ali aquela veia até que ela pare de sangrar. Tá? Existe a possibilidade de reformar o hematoma? Existe, e não é uma possibilidade desprezível. Porque quando você está drenando esse hematoma, quando você está substituindo ele pelo soro, você descomprime essa veia. Se tiver dado tempo suficiente daquela veia cicatrizar perfeitamente, ótimo, ela não vai voltar a sangrar. Porém, se tiver só aquela casquinha de ferida que a gente brinca, pode ser que durante esse processo de descompressão, essa veia ela destampone e volte a minar um pouquinho de sangue ali. E isso eventualmente pode motivar a necessidade de uma outra cirurgia. O que a gente faz geralmente nos pacientes que são operados de um subdural crônico, a gente monitora esses pacientes, porque se a gente notar que está começando a acumular sangue novamente, existem medicamentos que podem ser introduzidos em alguns casos que ajudam o próprio organismo a reabsorver aquele sangramento antes que forme um novo hematoma que precise de uma nova cirurgia. O Augusto também tem uma pergunta para o senhor, doutor Paulo. Boa noite, doutor Paulo, um prazer. Muito obrigado pela entrevista. Por quanto tempo deve ficar internado ainda o presidente, um paciente nessas condições, doutor Paulo? Prazer enorme falar com você, Augusto. Veja, pacientes operados de subdural crônico, de uma forma geral, a gente deixa internados de 48 a 72 horas. Por quê? Esses pacientes eles ficam com um dreno nesse espaço subdural, usualmente de 24 a 48 horas. Ocorrendo tudo bem, ao final das primeiras 48 horas após a cirurgia, a gente saca esse dreno e aí no dia seguinte, mais um dia de observação hospitalar, ele vai para casa. Tá? Isso se não tiver alguma intercorrência, como distúrbio de coagulação, alguma coisa que impeça o transcurso normal de um pós-operatório de uma cirurgia de pequeno porte como essa. Vale a pena ressaltar que, para o pessoal que está assistindo, isso não é uma cirurgia extremamente complexa, pessoal. Isso é uma cirurgia que na minha época de residente aí, no SUS, a gente não tinha luxo de UTI, a gente fazia, o paciente voltava para a enfermaria mesmo e ficava ali com o seu dreninho. E depois de 2 dias tirava o dreno e no terceiro dia ia para casa. E isso é o que se faz não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse é o período médio de observação no pós-operatório. Doutor Paulo Porto de Mello, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos em relação ao estado de saúde do presidente Lula. Tem algo mais que o senhor queira acrescentar em relação a esse quadro geral do presidente, doutor Paulo? Ô Paula, muita gente perguntou se, puxa vida, mas é uma doença tão simples como tem se falado aí, por que ele veio até São Paulo? Por que ele não foi operado em Brasília? Né? Acredito que aí é o conceito de urgência relativa. Né? Não era uma emergência, ele estava consciente, então ele podia optar pelo médico que ele queria que conduzisse o seu tratamento. No caso, se sabe que ele tem uma relação de longa data com o Dr. Calil aqui do Sírio, então acredito que ele fez contato e se operacionalizou a transferência dele para São Paulo. A outra pergunta que o pessoal faz é, mas é seguro alguém que tem uma hemorragia cerebral viajar numa aeronave, no avião, mas e a variação de pressão da cabine do avião, como é que é isso? Bom, o crânio é uma caixa fechada e, portanto, não sofre no seu interior com qualquer variação de pressão atmosférica. Então, sim, é seguro você transportar um paciente que tem uma hemorragia intracraniana sem problema nenhum. Perfeito. Obrigada pelos esclarecimentos. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima.
Obrigado a vocês, boa noite.